E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Aline Zanoni. Ela é arquiteta e ela ensina gestão para arquitetos. Aline, você é uma mentora de gestão para arquitetos. Se apresenta aí para a galera do VDcast. Olá, gente, muito prazer em estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, Vitor. Eu que Sim, tô eu feliz de você ensino estar aqui, ué. arquitetos, ensino arquitetos a terem uma gestão mais eficiente, mais lucrativa em seus escritórios, tirar essa crença de que arquiteto não pode ganhar dinheiro, que tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. E eu falo muito sobre isso, gestão, lucratividade para escritórios de arquitetura. Que massa. E como tem sido a sua jornada? Porque na internet a gente tem alguns mentores que não necessariamente vivem aquilo ali, mas você ensina gestão para arquitetos e você é arquiteta e você tem uma baita gestão. Como é que foi isso do encontrar o digital? Como é que foi isso de se descobrir mentora? Porque no início você nem pensava nisso, né? Não, é. Eu sou arquiteta, tenho o meu escritório ainda, inclusive, meu escritório que faz projetos, como se fossem duas empresas, né? A empresa do digital e a empresa de arquitetura. Porque eu faço Uhum, questão de estar ali no campo de batalha para mostrar para os alunos até como que é o dia a dia de um profissional e até mesmo os desafios que eu passo também até hoje, né? Por mais que eu tenha uma gestão organizada e eficiente, todos nós passamos por desafios em nossas claro. empresas. E, bom, lá atrás, quando eu comecei a falar no Instagram e tudo mais, lá por 2016 mais ou menos, eu falava com clientes, né? Então, o meu público do Instagram era clientes, meu objetivo era trazer clientes para o meu escritório de arquitetura desde lá do início. Inclusive, deu certo já desde o início, já tive cliente online nos primeiros meses de Instagram. Que Então, massa. sempre foi assim, né? Meus clientes, a maioria sempre vieram do Instagram do escritório. Beleza, eu mostrava o meu dia a dia do escritório, mostrava os meus projetos e, naturalmente, muitos profissionais acabam acompanhando, né, nosso trabalho para Uhum, ver como é que está fazendo, enfim, gostam dos uhum. projetos. E aí foi que depois de um tempo eu comecei a mostrar mais os bastidores, assim, mostrei algumas coisas das minhas planilhas, como que eu usava, e eu sou louca das planilhas, tem um monte, e até hoje, né, controles, planilhas, sempre fui. E eu comecei a mostrar um pouco mais disso, um pouco mais dos bastidores. Minha ideia era mostrar para o cliente, né? Mas tinha muito profissional ali vendo isso. E aí eles começaram a pedir para ver mais. E aí eu percebi que nem todo profissional, ou melhor, a maioria dos arquitetos, dos designers de interiores, que também tem muitos que me acompanham, eles olhavam para isso, olhavam para a gestão, nem sequer um fluxo de caixa eles tinham dentro do escritório deles. E aí eu comecei a mostrar, e eles começaram a pedir mais, pedir mais, pedir mais. E eu falei, quer saber? Eu vou fazer um close friends para falar só sobre isso com vocês. Porque eu falei assim, não Que vou ficar massa. falando aqui abertamente com o cliente me assistindo, né? E aí criei um Sim. close friends. Foi minha primeira turma, né, do meu curso de gestão, que é os 50 Passos. Sim, totalmente inspirado na Valesca, porque ela era minha Dá para cliente perceber. nessa época. 100 passos, 50 É, passos, uma clara essa referência. criatividade foi maravilhosa aqui. É, ela já era minha cliente de projeto nessa época, né, a Valesca, e eu me inspirei completamente. Ela também tinha o curso no Close Friends na época, né? Eu fui, inclusive, aluna dela de uma das primeiras turmas que era no Close Friends. Então, eu modelei Que massa. completamente o que a Valesca fazia e criei o meu, inclusive o nome inspirado, né? O meu é 50 Passos para a Gestão Eficiente do Seu Escritório. E aí, Que beleza, massa. criei lá, mas era algo assim, para eu falar com profissionais dentro do Close Friends, cobrei R$ 197 na época. E aí eu me surpreendi muito, que entraram assim 70 pessoas. E Uau. eu fiquei, caramba, né? Não é possível que tem tanta gente aqui. Isso foi Você a não minha esperava, primeira né? Foi turma. realmente uma surpresa, né? Nunca. Foi Que muito, massa. muito mesmo. E aí eu estruturei aquilo, né? Fiz uma metodologia, um passo a passo mesmo, ensinando o que, que eles precisavam fazer do início ao fim. Isso ficou tão didático assim que eu precisei empacotar depois e transformar num curso gravado. Mas não era a ideia, né? Eu vi que isso realmente ajudou as pessoas e que realmente fez diferença na vida delas quando eu comecei a receber os feedbacks. Então, lá pelo passo 10, mais ou menos, porque aí eu ia falando, né? Dia sim, dia não, Sim. tinha as aulas no Close Friends. E aí eles começaram a me retornar, meu Deus, eu não acredito, eu não fazia isso vai fazer muita diferença. E no final já estavam me retornando que estava voltando muito dinheiro. Eu falei, gente, eu preciso ensinar mais pessoas. E aí Sim. surgiu os 50 passos mais estruturado, gravado mesmo, na Hotmart, aquela história toda que a gente conhece, né? Que é o meu Que curso que agora vai massa. para a turma 12. Nossa, já foram 11 turmas, agora é a 12ª? Já temos 2.500 alunos, né? Muito tempo depois, dois Meu anos Deus depois. do céu.
E começou com Close Friends. Só para aterrissar aqui pra galera que tá ouvindo o VDcast no Spotify, no iTunes, ou quem tá vendo a gente aqui no YouTube, porque agora a gente tem um canal do YouTube. Ah, tô até meio chocado assim, porque eu resisti tanto pra dar espaço. Então, agora eu tenho que virar um mendigo de likes. No YouTube eu tenho que pedir pra curtir, pra clicar no sininho, pra comentar, essas coisas que pra mim são extrema novidade, mas parece que é a linguagem, né? Quando você começou, em 2016, tipo, pra muitas pessoas, deve ter gente que chama você de dinossauro da internet, né? Porque eu descobri, eu tava no evento esses dias e alguém falou: "Ah, eu sou de quando tudo era mato. Eu tô na internet desde 2017". Eu falei: "Nossa, então acho que eu tô muito ferrado mesmo, né?". Porque sei lá, desde quando que eu tô, mais de 10 anos. E o conceito de dinossauro ele varia, mas até onde eu sei, 2016, cara, não era muito comum, né, os arquitetos terem uma presença online e conseguirem clientes pelo Instagram. Então você foi, posso dizer, uma pioneira, né? Sim, não tinha tanto, estava começando, digamos assim, a conquistar clientes mesmo de projetos, né, lá em 2016. É, não só branding, não parecer bonito, realmente como uma forma de atrair um cliente que vai fechar um negócio, né? E aí você observou que tinham pessoas que podiam fechar negócio com você, mas que uma porcentagem, uma parcela daquela audiência eram de arquitetos profissionais, que não tinham interesse nenhum em fazer negócio com você, pelo contrário, eles queriam fazer negócio como você. Então eles estavam olhando ali para se inspirar, eles estavam olhando ali para entender qual era a linguagem, porque eles queriam modelar, eles queriam fazer o que você fazia. E ao invés de se incomodar, porque é um comportamento padrão, né? Eu já vi pessoas das mais diversas áreas falando: ah, meus concorrentes ficam me copiando, se inspirando em mim, me modelando, o nome que você quiser, né? Mas ao invés de se incomodar, como a maioria das pessoas se incomoda, você viu ali uma oportunidade, é isso? Foi, exatamente. E demorei um pouco, né, porque foram 4 anos de Instagram depois que eu comecei a falar com profissionais mesmo. Que massa. E esse modelo do Close Friends ele é interessante porque você pode usar o seu Instagram, continuar usando, só que alguns conteúdos você pode marcar que só vai para os melhores amigos. E ela pega quem é cliente ali, bota nos melhores amigos, é uma forma dela tratar de forma segmentada. Quem é profissional, arquiteto como ela, ou quem é um futuro possível cliente para os serviços dela como arquiteta. Cara, muito interessante isso, Aline. Tem um monte de gente que tá perdida nessa, né? Porque vê os dois públicos, mas o conteúdo que é bom para um vai distanciar o outro e vice-versa, né? Então, acho que o Close Friends é um bom caminho do meio antes da pessoa decidir criar dois canais, né? Um para o cliente final e outro para o profissional, que é uma coisa que acaba acontecendo inevitavelmente, né? Sim, aconteceu comigo também. Como é que foi? Você fez essa migração? Fiz recentemente. O Close Friends teve muitas questões, né, porque eu não conseguia falar a quantidade de coisa que eu queria falar, aí ficava dividido, eu tinha 100 stories e eu tinha que fazer os meus stories do dia e mais os stories do Close Friends, então, claro que teve várias questões, eu fiquei limitadíssima e por isso que eu resolvi gravar depois. Mas a questão aqui é que eu não deixei de fazer, né, então eu comecei, eu acho que isso que foi o mais importante. Se eu tivesse esperado para, então vou gravar tudo, talvez não tivesse saído até hoje, sabe? Porque eu tive a ideia, foi algo que eu falei, vou fazer acontecer. Criei uma página ali no MailChimp mesmo, manual, eu mesma. Coloquei a galera para se inscrever. Fiz uma masterclass, que aí também modelei a Valesca completamente como ela fazia na época, porque eu não tinha curso nenhum sobre isso, né? Falei, vou fazer acontecer. E aí a galera entrou e deu certo, e isso me fez também. Eu senti que era possível, que eu era capaz de ensinar aquilo, e principalmente que a minha metodologia funcionava com outras pessoas, né? Porque uma coisa é você ter a metodologia que funciona para você no teu escritório. Outra coisa é você fazer isso, aplicar em outros escritórios e funcionar também, né? Afinal, o meu escritório sempre foi remoto, home office 100%, por escolha minha. Inclusive, essa é mais uma questão dos arquitetos. Eu batia sempre muito nessa tecla de que era possível, sim, ter o um escritório remoto, ter sucesso, fazer projetos legais e ter lucro, né? E aí eu queria também provar que a minha metodologia funcionava também no escritório físico, afinal a gente está falando de gestão. É questão de você ajustar os processos, mapear de uma forma diferente que vai funcionar também, né? Mas aí quanto ao Instagram, eu relutei, viu? Fiquei dividindo os dois um tempão, mas agora no fim do ano passado eu falei, quer saber, eu vou dividir completamente, porque o Instagram mudou também, né, muito com o tempo, desde que eu comecei lá atrás. E dividi completamente agora, eu tenho outro que é só portfólio, só dos meus projetos, e aí o meu Instagram principal, digamos assim, ficou para falar só com o profissional mesmo. Então segmentei completamente e tem sido maravilhoso, assim, tanto para o tráfego, que era uma coisa que bagunçava demais, porque aí tinha os dois públicos ali, né? Então me atrapalhava muito.
e eu não investia tanto antes, agora eu comecei a investir um pouco mais, então realmente tinha começado a atrapalhar. Mas está sendo ótimo, assim. E é desafiador, falar com os 2 ao mesmo tempo eu acho que é uma questão de tempo mesmo, chegar num nível de maturidade e de tamanho que você acaba tendo que dividir, né, um para o público final, outro para os outros profissionais, né. Sim, exatamente. E aí agora, claro, é desafiador também manter a presença nos 2, né, mas aí a gente vai dando um jeito. Claro, mas aí você chega num momento que você tá diferente, você tem uma estrutura diferente, você já tem um time diferente. Uma coisa foi você lá atrás, quando você começou, outra coisa é você Sim, agora com o resultado que você já tem, né. Inclusive, seu claro. resultado é uma coisa que é aberta, uma coisa que é segredo? Como é que é a sua relação com os seus números? Eu falo números de alunos, né, faturamentos eu não abro muito Tá, não. então você falou aqui que você tá com milhares de alunos, né? Sim, mais de 2.500 alunos. Que massa. Parabéns por isso. E como é que foi a sua jornada, então, de lá pra cá, do Close Friends para esse momento que você tá com mais de 2.000 alunas? Então, aí eu comecei a estruturar a metodologia de uma forma que eu pudesse gravar, colocar como curso, como aula mesmo, né. E aí regravei todo o curso em questão de 2 meses, assim, fiz acontecer. E foi, assim, muito engraçado, porque eu não fazia tráfego, fiquei um tempão sem fazer tráfego, meu negócio sempre foi muito orgânico no Instagram. E cada turma que eu fazia ia melhor, assim, sempre foi assim, cada turma melhor, 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 melhor. E aí eu falava para as pessoas, né, inclusive a galera da mentoria, quando eu entrei, ninguém acreditava. Todo mundo falava: "Como assim? Né, você não faz tráfego, você coloca R$ 2.000 em tráfego, você tem esses resultados". Porque eu acho que a minha pegada sempre foi muito mais envolver as pessoas e identificação com as pessoas. Mas claro, né, lá também eu vi o quanto eu estava perdendo de oportunidade de aparecer para mais pessoas, né? Porque o tráfego não é também só para vender mais, é para mais pessoas te conhecer, você poder transformar mais a vida de mais pessoas. Então eu virei muito essa chavinha, inclusive foi no primeiro Day Mais que eu fui no ano passado. Aí a gente fez aqueles hot seats, né, no Master Day, e eu lembro que uma pessoa me falou assim: "Eu não acredito que você faz isso", indignadíssima, que eu não colocava muito dinheiro, né. Sim. E aí até ela que me fez ver isso com outros olhos, né, você tá deixando de mostrar tudo o que você sabe, de ensinar mais pessoas, porque você não tá colocando um dinheiro ali para trazer mais gente, né. E aí eu virei essa chavinha do tráfego para não só, colocar tráfego para vender mais, e sim para transformar mais pessoas. E aí eu me senti mais tranquila, nada de errado, né? Nada de errado, mas eu comigo mesma me senti mais tranquila em fazer isso pelas pessoas, sabe? E aí eu fui Uhum. crescendo. E aí agora está indo para a 12ª turma, eu estou evoluindo nesse aspecto ainda do tráfego. O pessoal da mentoria sempre me fala, né? Vamos investir. Mas eu vou aos pouquinhos, porque eu gosto mesmo de trazer a minha galera, que está ali juntinho comigo mesmo, no dia a dia, nos stories, e é o que funciona para mim. É interessante você falar isso, né? Porque a todo tempo a gente tem o nosso tráfego frio e o nosso tráfego quente, né? Nossa audiência quente, ela é a galera que mais está propensa a comprar da gente. É igual você falou, minha galera do dia a dia, a galera que tá comigo, né? São as pessoas que abrem os seus stories, que abrem os seus e-mails, que engajam nas suas postagens. Mas tem também uma galera fria, né? E às Uhum. vezes o produtor de conteúdo, o expert, o nome que você quiser dar, fica um pouco preso nessa, né? De cara, o que que eu faço? O que que eu não faço? Tem gente que fala, eu sou bom só com orgânico. Tem gente que fala, eu sou bom só com tráfego. Só que será que é possível ser só bom em um desses? Ou você só não se dedicou pro outro lado, né? Eu acredito que o cara que hoje é quente, ele foi o frio de ontem. E se você faz um Uhum. bom trabalho de aquecer, de engajar, de se aproximar dessa lead que antes era fria, cara, aos poucos ela vai ficando quente. Um exercício muito simples que eu faço com a galera lá da mentoria é convidar as pessoas para listar o que, que as pessoas quentes sabem sobre você que as pessoas frias não sabem. Então vamos fazer um exercício rápido aqui, Aline, você topa? Vamos. O que, que a galera que é quente com você, o que, que eles sabem sobre você que o mundo lá fora ou uma lead fria que acabou de seguir não necessariamente sabe? Eu vou começar falando uma coisa. A galera quente sua, eles sabem que você não é uma teórica que fica falando da boca pra fora do que você ouviu dizer ou que você aprendeu no livro. Eles sabem que você tem um escritório de arquitetura, sim ou não? O Sim. que mais eles sabem sobre você? Eles sabem todas as minhas crenças, né, que eu acredito muito que dá para viver bem de arquitetura, que eu acredito muito que dá para você não precisar virar à noite para entregar projeto e só assim ter Boa. lucro com o escritório, que essa é uma grande crença. Eles me conhecem no dia a dia, acho que
conectam com a Aline pessoa também, sabe. Então é isso Que que eu sinto massa, do público quente, além do massa. que é coisas que a gente às vezes não consegue passar num lançamento, né, se conectam com a Aline do dia a dia. Mas outras questões que é falar sobre porque muitos deles não têm o nível de consciência que precisam de gestão, né, o lead frio, Uhum. Ou principalmente acham o que arquiteto gestão tem que ser super complexo, um bicho de 7 cabeças, é. e não é, né? Não, muito pelo contrário, né? Tudo que eu criei dentro da minha metodologia é justamente simplificar a gestão. Inclusive, eu nem uso os nomes que a galera usa de gestão, faço de uma forma bem simples mesmo, até porque muitos deles estão começando, muitos deles têm ali um, dois funcionários ainda. Então, se complicar demais, vai achar impossível e não vai fazer, sabe? Então, Total. essa pessoa que está quente é a pessoa que olha, que vê o meu dia a dia, que conhece a Aline pessoa, né, além da Aline arquiteta que está ali ensinando. E eu acredito que o resto tudo a gente pode mostrar no processo de lançamento. Muito bom, Aline. Você falou uma coisa, você falou, meu conjunto de crenças. Eu acredito que talvez essa seja uma das grandes diferenças entre a galera que faz 7 dígitos ou mais e a galera que morre na praia. Eu acredito que existe um conjunto de valores, coisas que eu acredito, que o meu cliente ideal acredita também. Então é papel do meu conteúdo, da forma com que eu me posiciono na internet, fazer duas coisas. Um, deixar muito claro os meus valores, os meus conceitos, as minhas crenças, como você falou, para atrair esse cara que pensa como eu penso, tipo, para fisgar o cara que fala, gostei disso que o Vitor falou, eu sou assim também, e aí ele vem. E ao mesmo tempo tem um segundo movimento que tem que ser feito também, que é um movimento de doutrinação. É um movimento de, cara, nutrição. É um movimento de pegar as pessoas que não pensam dessa forma e apresentar esse pensamento diferente para eles. Para alguém virar e falar: Nossa, eu não pensava assim, mas interessante esse ponto. Agora eu penso assim. Então, Uhum. quando você fala, por exemplo, Aline, que gestão pode ser descomplicada, você está atraindo quem pensa assim. Que legal, gostei do que ela falou, eu também acredito. Mas você também pode educar o cara que pensava diferente a olhar dessa forma. Nossa, eu sempre achei que era super complexo, mas por causa disso que a Aline falou, eu identifico que pode ser diferente. Faz sentido esses dois movimentos, então, Aline? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, até porque na minha área, principalmente, né, o que eu posso falar com propriedade é que as pessoas se formam sem ter a mínima noção de gestão, não aprende na faculdade, acho que todo profissional liberal, né? Você que fez direito Uhum. deve saber também, que é a mesma coisa. E eles logo percebem que eles precisam fazer algo diferente, que eles precisam olhar para organização. Normalmente eles olham com esse aspecto, para organizar os seus escritórios. Mas é durante esse processo que eles vão me conhecendo, seja no Instagram, seja durante o lançamento, que eles percebem muitas vezes que não precisa ser o bicho de sete cabeças, né? Que eles podem com ferramentas simples, que não precisa, por exemplo, comprar softwares, que é algo que eles se limitam muito. Meu Deus, vou ter que investir Sim. lá muito dinheiro em software todos os meses para fazer gestão. Não é, sabe? Uma planilha simples resolve muitos dos problemas que o profissional liberal tem no dia a dia do escritório, mas é justamente isso que você disse. Às vezes falta esse turning point, né? Esse olhar por outra ótica, que a gente pode trazer, que eu vejo que é o meu papel ali também, todo dia, mostrar para eles que pode ser diferente sim, né? Não precisam seguir nessa mesma realidade que não tá boa. Que massa. Eu tenho isso em mente a todo tempo. Eu tenho também um conjunto de valores, um conjunto de crenças que eu acredito. Cara, tem várias frases que eu uso, né? O uma sacada paga. Tipo, aqui no podcast, se eu transcrever cada um dos episódios e pegar uma sacada paga, procurar quantas vezes isso aqui apareceu, foram inúmeras. O correr quem quer correr, andar quem quer andar, parar com quem quer parar. São várias frases que eu uso, cara, para fazer com que a pessoa que pensa da mesma forma que eu se aproxime e fazer com que quem pensa de forma diferente talvez mude a sua forma de pensar. Eu acho que no final das contas, quem vai comprar de você, Aline, é quem está em confluência com o que você acredita, com o que você mostra e, mais importante, com para onde você está indo. O seu destino, o caminho que você está apontando, eu acho que liderar é isso, né? E quando você escolhe não só atender o cliente final com a sua arquitetura, mas também treinar os outros arquitetos, os outros iguais, né? A galera que faz a mesma coisa que você querendo ou não, está se colocando num espaço de liderança, né? Você passa a ser uma referência para os outros profissionais. Como é que foi na sua cabeça se flagrar, se perceber como não só uma arquiteta que atende o público final, mas sim como uma arquiteta que
divide e compartilha as boas práticas com os outros arquitetos. Deu algum bug mental? Foi natural para você? Como é que foi? Nossa, super. No início era muito esquisito, assim, as É pessoas doido, né? começarem a falar o que eu falava, sabe? Repetir as frases que eu falava. E às vezes naturalmente, assim, no início nem era muito intencional, repetir as frases, repetir as mesmas ideias e tal. Alguém perguntava uma coisa da caixinha, você acaba falando as mesmas coisas, né? E as pessoas começam a repetir aquilo, você fica, meu Deus, né? Eu tenho que cuidar com o que eu falo. Aí dá esse start, né? Meu Deus do céu, tenho que cuidar muito com o que eu falo, porque vão sair repetindo por aí. Mas é É maravilhoso. uma responsabilidade maior, né? Você percebe que é uma camada nova de responsabilidade? Porque, cara, você vira uma referência e tem que cuidar. Uma coisa é você fazer um teste que pode dar certo ou não. Outra coisa é você estar numa posição de liderança que você sabe que as pessoas vão te copiar sem nem saber o que deu certo ou não. Acaba que essa camada mais de responsabilidade é até um incentivo. Não sei como é que você se sente, mas eu me sinto assim. É um incentivo para eu ser melhor todos os dias. Total. E foi muito engraçado, né? Porque eu comecei, assim, no meio da pandemia, praticamente, né? Antes um pouco, mas daí entrou na pandemia. E a primeira vez que eu encontrei meus alunos foi agora em março de 2020, pessoalmente. E foi surreal, assim, a energia, você sentir de verdade, porque às vezes o online, beleza, né? 2.500 pessoas, legal, a gente se conversa pelo Zoom. Agora, você encontrar pessoalmente e abraçar uma pessoa que vem e te fala: Nossa, ano passado eu faturei R$ 200.000 por causa de você, sabe? Não tem nem preço. Você fica extasiado, assim, não dá nem para acreditar. Né? Então, eu sempre faço isso. A satisfação, É, né? é inacreditável. Eu sempre faço isso, pego minha pastinha de depoimentos no celular quando eu tô meio triste, abro lá, leio tudo, o pessoal falando, tanto que eu ajudei, o tanto que eu fiz diferença na vida deles. E isso não tem nada mais motivador que isso, né? Ai, meu Deus, tô cansada, tô aqui gravando aula. Pega a pastinha e lê a pastinha dos depoimentos, porque isso é o que move a gente no dia a dia, né? Chega um ponto que o que mais importa é o que a gente está causando, a revolução que a gente está causando na vida das pessoas. E eu falo muito sobre isso, principalmente lá no meu Instagram, com meus alunos também, do quanto eu luto para que acabe essa crença de que o arquiteto tem que trabalhar muito e ganhar pouco, sabe? Então é algo muito forte para mim. E eu repito, 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 porque é muito, é demais, mas eu vejo que a gente já está mudando a mentalidade, sabe? Já vem novas pessoas, nova geração já vem um pouco transformada nesse aspecto e vai disseminando, né, Vitor? Porque tem alunos meus que começam a ensinar outras pessoas e aí disseminam isso daí também. O mesmo acontece com você, né? Muitos alunos teus que ensinam outras pessoas e levam a tua mensagem também indiretamente para outras pessoas. Então é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. E essa receita que você passou aqui é algo muito poderoso. Eu não sei se quem está ouvindo a gente, quantos por cento deles tem uma pastinha com os depoimentos. Eu acredito que todo mundo, quem está bem ou quem está mal, deveria buscar ter uma pasta com seus melhores depoimentos dos alunos que você mais transformou, ou os cases que mais mexeram com você de alguma forma, porque, cara, vai ter um momento na vida em que as coisas não vão estar indo tão bem. Vai ter um momento na vida em que as coisas não vão estar funcionando da forma que você gostaria. É questão de tempo, né? Vai ter um momento na vida que você vai questionar se você está fazendo um bom trabalho, se é esse realmente o caminho que você tem que ir. E uma coisa que faz voltar para os trilhos é, de tempos em tempos, olhar para essa pasta, olhar para esses depoimentos, olhar para essas pessoas, olhar para essas histórias, olhar para esses compartilhamentos de transformação de vida que partiram do seu trabalho, do seu curso, da sua mentoria. E às vezes é isso e só isso que consegue fazer com que a gente consiga se reconectar com o nosso propósito, lembrar por que a gente faz o que a gente faz, e é isso que dá a força e energia para a gente conseguir seguir em frente. Faz sentido, Aline? Você sente isso também? Super. E no meu caso, isso é super válido para a arquitetura também, né? Porque a gente transforma a vida do cliente. Muitas vezes o Total. projeto que a gente está fazendo é a casa da vida dele, o dinheiro da vida inteira que ele economizou para fazer aquela casa. Então, eu levo essa mensagem duplamente, né, para os meus alunos, tanto para eles conseguirem enxergar o cliente deles dessa maneira, como alguém que ele está ali para transformar a vida dele, e até mesmo para se valorizar, né? E não entrar nessa noia de que tem que cobrar barato e tudo mais, porque é meu papel, falo de gestão e lucratividade, né? Do quanto Sim. o trabalho dele tem valor para o cliente também, né? Não só o valor financeiro, mas o valor emocional, a vida dele tá ali na casa dele, que vai morar por muitos anos, vai criar os netos lá de repente. Então, para mim, tem esses dois lados ainda, que é transformação de vida nos dois aspectos, né? Que massa, cara.
Muito bom. E Aline, nesse espaço, né, de você ter transformado tanto o cliente final através da casa, quanto os outros profissionais através de muitas casas, eu sei lá quantas casas você transformou de forma direta ou de forma indireta, mas você sente o impacto disso? Você já tem noção do tamanho da transformação que o mundo sofreu através da sua voz, da sua mensagem? Ou ainda é uma coisa que fica meio distante, que você ainda não conseguiu medir? Você tem noção desse impacto já? Às vezes eu fico meio às vezes eu não percebo não, eu tenho que ficar me chamando, sabe. O Ricardo, meu marido, fala isso sempre: "Você tem noção?" Ele olha pra mim e fala: "Mas você tem mesmo noção?" Porque às vezes no dia a dia você vai fazendo o que tem que fazer e não para pra pensar, né. Mas sim, imagina, são mais de 2.500 pessoas, né, se for colocar isso numa sala, meu Deus, Dá é nem pra surreal. imaginar. Eu vou É. deixar esse convite, tá, Aline, pra galera que tá no VDcast ouvindo a gente, ou no YouTube assistindo. Cara, que hoje escolha um tempo que tá sozinho, botar uma música que gosta, só pra refletir no tamanho do impacto que já alcançou. Ou quem tá do zero, porque tem a galera que tá do zero e ouve a gente. Cara, pensar no tamanho do impacto que ainda pode gerar, mesmo que esteja do zero, porque negócio de ninguém prospera se não transformar o outro, né? E se você tem um negócio que você tá indo bem, é porque você transformou um montão. Ter lembrança disso, ter isso em mente, trazer isso pro presente, cara, eu acho que é um poder mágico, quase que uma força secreta que você pode usar sempre que você apertar um botão, sempre que você pensar nisso. É como se fosse tipo a estrelinha do Mario, né? O Mario pega a estrela e sai correndo, sabe? Aquele jogo de videogame. Eu acho Sim. que se a gente consegue se conectar com essa vibe, com essa energia, quando a gente consegue ficar presente pro tipo de impacto que a gente gera no mundo, cara, ninguém para a gente. Não tem essa de estar cansadinho pra fazer live, não tem essa de estar cansadinho pra dar o próximo passo, porque não é mais sobre a gente, passa a ser sobre a transformação no outro, passa a ser sobre o propósito, passa a ser sobre ser sua melhor versão, e aí as regras não se aplicam mais, né? Porque chega uma hora que o dinheiro não faz mais diferença. Mas tem muita coisa que passa a ser a diferença e não o dinheiro, né? É muito isso. Eu ouvi as pessoas falando isso antes e eu dizia: "Capaz, fazem tudo pelo dinheiro". Mas sabe o que é real? E quanto mais gente você ajuda, mais você sente vontade de ajudar aquelas pessoas e procurar gaps no sentido de como que eu posso ajudar mais? Aonde que eu ainda estou falhando que tais pessoas talvez não chegaram no objetivo que teriam, né? Ou o que que eu posso fazer a mais? O que que eu posso fazer além? Então, vai muito além do dinheiro, né? No digital fala-se muito de números, e é importante também, né? Afinal, eu sou a pessoa que fala de lucro Sim, também para arquitetos, claro que é importante, a gente nem todo mundo trabalha por hobby, né? Poucos trabalham por hobby, a gente quer sim. também ser bem recompensado no final, para a gente poder viver bem também, mas o fato de você saber que você está transformando vidas, e quando você se dá, cai essa ficha mesmo, é assim, não tem outra coisa que vai te motivar mais do que isso. Não existe. Massa demais, Aline. E hoje, quantos por cento do seu negócio, se você pode falar, é voltado para o arquiteto, que é o outro profissional que você está treinando, e quanto que é a parte de arquitetura? Eu não estou falando nem só em grana, tá? Eu estou falando Uhum. de onde está o seu coração a maior parte do tempo. Se está realmente dividido, ou se você já está, sei lá, vendo um caminho, se é que tem alguma coisa que você pode dividir nesse sentido. Como é que você se enxerga? Sim, hoje eu estou bem meio a meio mesmo. Metade do tempo dedicado para Sim, escritório de arquitetura, metade do tempo dedicado para o digital. Estou num processo até de entender isso, do quanto mais eu posso ajudar as pessoas e em que âmbitos, né, que eu posso chegar. Até o que eu te falei, que dentro da mentoria, junto com você, estou há 1 ano agora, né, dentro da mentoria, eu comecei a enxergar muito mais os meus cursos e agora a mentoria, né? Antes eu tinha só um curso, mas agora eu tenho 2 e a mentoria. O quanto isso aqui é um negócio e é uma empresa também, né? Porque é muito fácil você enxergar um escritório de arquitetura como uma empresa, apesar dos profissionais terem muita dificuldade. Mas é muito mais fácil, inicialmente, beleza, essa é a minha empresa. Agora, enxergar o digital como é uma empresa que eu quero levar a longo prazo e não uma arquiteta brincando de dar curso, sabe? Que tem muito total. por aí também. Mas eu acho que o meu papel no mundo vai muito além de uma arquiteto que quer dar curso. Eu quero realmente poder transformar gerações de arquitetos. Essa é meu Uau, propósito, né? uau. Minha missão aí. Então, não teria como eu não dividir meu tempo. E eu gosto de fazer projetos, claro que eu gosto. Tem minha equipe maravilhosa que me ajuda também no escritório. Uhum. Mas a quantidade de pessoas que eu impacto aqui do lado de cá, né, é muito maior, é muito, muito. Porque eu não conseguiria fazer em 2 anos 2.500 projetos, né?
Então, vai muito nessa lógica, mas eu gosto muito de fazer projeto ainda também, então eu levo no meio a meio, inclusive faço bastante projeto da galera do digital, né, porque a gente tem muito contato, e são 2 caminhos diferentes, mas que, por enquanto, estou dividindo ainda meu tempo meio a meio, não sei como será no futuro. Que massa. E o que que você mais gosta de atender esses profissionais nessa área aí, né? De você, educadora, você tem seu curso, agora criou a mentoria também. Antes era só o curso, né? Como é que tá sendo isso de trazer essa camada extra da mentoria? Uma relação diferente, né? Total, é exatamente aquilo que você falava, né, porque eu tinha muito essa trava mesmo, dizia: "Ai, será? Não Você sei tinha se essa eu". trava? Tinha, no nosso primeiro encontro de mentoria, eu te perguntei: "Ah, eu não sei", né, e você falou: "Faz a mentoria". Nem pestanejou, né, claro, né, gente. Aí, beleza, 1 ano depois, demorei, mas saiu. É porque eu demorei para montar algo que fosse ser bom para mim também, né. Isso eu acho que é muito importante, uma coisa que você sempre fala, Vitor, que tem que ser bom para a gente antes de ser bom para o aluno, né. Então o aluno, que o mentorado no caso, vai se encaixar dentro do nosso método, da nossa forma de entregar a mentoria, e vai vir quem for para vir nesse método, né. Então eu fui encontrar qual que seria esse método que seria bom para mim. Mas tá sendo incrível, assim, a gente só teve 2 encontros até agora, a mentoria novinha, recém-nascida, mas eu já senti um grande impacto, assim, tanto de feedback dos próprias mentoradas, quanto para mim. Ficar aquelas horas ali junto com elas e ver de perto outros negócios, né, porque uma coisa é você ver o aluno que te manda, às vezes, uma mensagem no Instagram, ou eventualmente numa aula do Zoom, falar uma coisa assim, outra coisa é você ter um contato muito direto com a tua persona ali mesmo, né, quem você está ajudando e quanto que você já ajudou aquela pessoa, né. Tem uma mentorada minha que é da minha segunda turma, então é lá do início, olha, 1 ano, 2 anos depois, o quanto que ela evoluiu e agora está na mentoria e vai evoluir mais ainda. Então, eu acho que o olhar da gente fica muito mais, eh, treinado mesmo para enxergar essas pessoas que têm essa e onde a gente pode ajudar, essa que é a verdade, onde que a gente pode focar em cada uma das pessoas, cada uma é diferente, né. Mas eu tô me descobrindo ainda nessa vida de mentora também. Ela tá se descobrindo, mas tá indo super bem, né? Porque já nasceu a mentoria, a galera tá tirando valor. O pessoal já. Você falou que são 2 encontros. Uma coisa que a galera muitas vezes não saca é que eles acham que pro cliente tirar valor é só no final do processo. Pro cliente chegar a valor é só quando chegar no final. E uma das coisas que eu ensino lá dentro do Vida de Mentor é que as pessoas colham os resultados a cada encontro. Cara, na primeira turma do Vida de Mentor, a gente nem começou o programa, mas eu já começo perguntando vitórias. E aí, quais são as vitórias? Como é que tá indo? Porque é muito doido, cara. Às vezes a pessoa entrar na sua mentoria é um indicador, é um marcador de que ele já tá seguindo o que você fala. Muitas vezes, quando alguém entra na mentoria, porque já teve retorno, sei lá, dos 25 mil da mentoria, só com o conteúdo gratuito que eu dei, ou às vezes só com o que rola aqui no VDcast. Então, você está experimentando isso? Os clientes já estão dando esses saltos, mesmo você estando no começo aí? 2 encontros só de mentoria? Já, nossa, no primeiro encontro elas já tiveram saltos, assim, não digo financeiros, né, porque o projeto demora para ser desenvolvido, até financeiros já teve sim, na verdade. Teve Nesse também, último né? encontro eu falei para uma aluna que fechou um projeto em um ticket que ela não fecharia antes e tal, por crenças dela, né, limitantes mesmo, de valor. E aí ela falou: "Ai, consegui cobrar e tal, né, na proposta". E aí eu falei: "Ah, parece que tá pago, né?". Da Ah, onde o que tá veio? pago é muito bom. Precisei usar essa, né, era meu sonho usar essa na mentoria. E ela falou: "Sim, nossa, tá pago". É Uau! muito bom. Cara, pra explicar pra galera que tá ouvindo isso pela primeira vez, né? Lá na mentoria eu tenho uma brincadeira, mas é sério, da galera falar quando ela teve uma sacada ou implementou alguma coisa que viu na mentoria que pagou a mentoria, que teve um retorno maior do que o quanto ela pagou para entrar no grupo, para investir para entrar no programa. Eu oriento a galera a compartilhar e falar tá pago, tá pago. Então eu acredito que o meu cliente ideal é o cara que não vai ficar os 6 meses para dizer se a mentoria valeu a pena ou não. Eu quero que ele, em uma pergunta, em um salto, em uma sacada, em uma compreensão nova, um conceito, um princípio que ele aprenda, ele consiga lá 25 mil reais de valor para poder falar, nossa, tá pago. E aí, se eu ouço 1, 2 vezes de cada cliente isso, dentro do ciclo de 6 meses, eu sei que eu estou fazendo um bom trabalho. Agora, se o cliente fica um bom tempo ali sem ouvir um tá pago, é sinal de que eu tenho que ver o que está rolando ali, é sinal que eu tenho que convidar o cara para participar mais, ou até, sei lá, expor a conhecimentos diferentes, conteúdos diferentes, estímulos diferentes, para ver se ele entra nesse espaço do
tá pago. Mas você tá lá na mentoria já tem um ano, né, Aline? E você já viu quantas vezes a galera gritar, tá pago, por causa de uma sacada que pegou. Incontáveis, até eu já falei. Então, cara, se você conseguir gerar isso para cada cliente umas 2 vezes dentro do ciclo dele, todo o resto é lucro, né? Eu não quero que o cara sinta que tá pago o programa de mentoria de uma forma continuada, tipo, o cara fica os 6 meses, 12 encontros, né? 2 encontros por mês. Aí diluído, aí ele viu quanto valeu cada um, botou na planilha para calcular se valeu ou não, se foi positivo ou foi negativo. Não, eu quero que uma sacada pague os 25 mil e todo o resto que seja lucro. E se ele tiver 2 sacadas de 25, cara, ele teve o ROI infinito e, cara, a mentoria, eu brinco, né? Me fala até se foi o seu caso. Você tá no, agora terceiro, né? Você ficou um ano, 6 meses, depois 6 meses, agora foi Isso. logo pro Master, né? Terceiro e Cara, quarto. terceiro e quarto, né? Já tá garantido o segundo ano, né? Que a gente vai trabalhar junto. O primeiro já foi. E o segundo já tá pago. Uhum. Literalmente, no caso, tá pago, né? Sim. Cara, eu até. Nossa, por um segundo eu me perdi de mim, pensando nesse negócio do tempo que passou. Cara, foi tão rápido esse um ano, né? Foi. Voou. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. E é uma coisa muito nova ainda, porque eu ainda não me acostumei 100%, porque só pra galera que tá ouvindo entender, a gente tá gravando esse troço aqui. Ele vai ao ar julho de 2022. A gente está especificamente gravando no dia 30 de junho de 2022. E, cara, a mentoria minha sempre foi semestral. Sempre. E eu faço mentoria, sei lá, desde 2000 e... Nossa, não sei fazer essa conta. 2014, talvez? Então, são muitos anos fazendo a mesma coisa. Mesmíssima coisa. E sempre foi semestral. E agora eu criei um programa novo que é um programa anual, só para quem fez acima de 7 dígitos. Só que, cara, eu ainda não tô 100%, sabia, Aline? Inclusive ontem, né, foi o primeiro encontro do grupo. Tipo, eu ainda não tô acostumado que agora as pessoas pagam um ano ao invés de pagar o semestre, sabe? Porque é um comprometimento maior, né? Não só de vocês comigo, mas Sim. de mim com vocês também. Às vezes, quando a pessoa pensa em entrar numa mentoria ou não, ou renovar ou não uma mentoria, muitas vezes as pessoas pensam só do lado delas, se elas querem aquilo ali ou não. Mas agora que você é mentora, uma coisa que você vai perceber é o seguinte: cada vez que entra um novo mentorado na sua mentoria, você está renovando com eles também. Cada vez que você escolhe dizer sim para um cliente, cara, você escolhe dizer sim para a sua vida de mentor também. Você já pensou nisso dessa forma? Sim, deu até um medinho no começo. É Falei, gente, eu vou assustador precisar me mesmo, é comprometer. novo, né? Sim, e eu sempre tive essa questão da liberdade geográfica, de tempo, né? E só Uhum, que a minha questão é viajar e não precisar trabalhar. Igual você que viaja o uhum. mundo inteiro e tá sempre trabalhando lá. Eu gosto de tirar férias, real, Quando você desligar. tira férias, é férias mesmo. Você não quer nem pegar o celular, é É. isso? Assim, Nossa. eu tenho essa questão da liberdade geográfica de poder, por exemplo, minha família mora lá no interior do Paraná, metade lá no interior do Rio Grande do Sul. Então eu gosto de Uhum, poder trabalhar de lá. Então, eventualmente, eu passo um tempo lá e uhum, trabalho de lá. E essa é a minha liberdade geográfica que os arquitetos normalmente não têm, né? Porque tem que uhum, visitar a obra e tal. Eu criei um modelo de uhum. negócio que eu consigo não precisar estar presente nas obras. Então, essa foi uma Nossa. grande questão para mim. Já é um Mas salto, né? não, super. E é uma das coisas que eu ensino também, inclusive, porque as pessoas não acreditam que é possível, né? Ser arquiteto e poder ter liberdade geográfica. Porque a minha ideia era poder morar em qualquer lugar do mundo e atender meus clientes em qualquer lugar do mundo, desde o início do escritório. Por isso que eu já comecei pegando cliente à distância, né? Porque essa era a minha intenção, trabalhar de casa mesmo e não precisar ter meu escritório físico, que é uma coisa muito forte para arquitetos, que tem que ter para mostrar sucesso e tal. Então, isso sempre foi muito forte para mim. Mas eu faço questão de ter minhas viagens lá 100% off também e não precisar trabalhar. Então, essa foi uma questão para mim, né? Quando eu fui criar a mentoria, eu falei, gente, como é que eu vou viajar 20 dias e não fazer o encontro, né? Nesse período. Eu falei, cara, eu posso adaptar, né? Quando eu viajar, eu faço na semana antes, na semana depois tá tudo bem, né? Vai dar certo. A questão é a Total. gente encontrar o modelo que funciona pra gente, né? Não tem. Ô, Aline, eu vou falar algumas coisas sobre isso, né? Eu gosto de empilhar o meu dia de trabalho. Eu gosto de empilhar trabalho num dia só. É uma coisa minha, né? Assim, eu aprendi com um grande amigo que já não tá mais entre nós, Andrei Parabellum, da Rússia. Ele me instruiu anos atrás a empilhar as minhas consultorias. Na época eu fazia muita consultoria individual, agora não faço tanto, mas eu fazia bastante. E ele falou, cara, você deve fazer tudo no mesmo dia.
Você deve empilhar as consultorias. Eu, mas como assim, cara? Um você marca 1 da tarde, outro você marca as 2, outro você marca as 3, outro você marca as 4, outro você marca as 5, empilha tudo. Aí eu falei, tá, mas quando é que eu vou no banheiro, cara? E aí ele respondeu, ué, quando eles atrasarem. Olha a resposta do cara. E eu não consegui entender na época, tipo, eu fiquei meio reticente, assim, sabe? Mas eu fiz o que ele falou. E pra mim, cara, foi muito natural, foi muito suave conduzir dessa forma, né? A evolução disso foi a mentoria. A mentoria ela é terça-feira e ela começa às 3 da tarde e ela é fruto desse pensamento de empilhar as coisas, né? E por muito tempo eu só tive uma mentoria, né? E aí ela é terça sim, terça não. Terça sim, terça não, terça sim, terça não. E aí sabe o que eu fazia, Aline? Quando eu queria fazer umas viagens mais desconectado, eu viajava na quarta. E aí eu podia ficar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e aí só na outra terça eu tinha que trabalhar. E como a mentoria começa 15 da tarde, né? Pelo menos enquanto eu tô gravando isso aqui, e pelo menos por muitos anos foi assim, não sei até quando que vai ser. Cara, eu podia viajar na terça de volta e ficar tranquilão, sacou? Uhum. E foi assim por muito tempo. Eu viajava quarta, voltava segunda, voltava na terça mesmo. Até que eu percebi que pra ser mentor, cara, não precisa de muita estrutura, não. Ó, agora eu tô com o meu computador aqui, tem esse microfone aqui, é massa, mas será que precisa? Eu já levei ele em viagem, mas, cara, às vezes eu uso só o headphone mesmo, sabe? Do computador e deu. Já aconteceu de eu Funciona. entregar mentoria pelo celular. Não é o ideal, não é o que eu mais gosto, mas, cara, precisando, funciona muito bem. E aí eu comecei a fazer viagens mais longas. E aí eu tinha que passar as terças-feiras fora. E cara, pra mim sempre funcionou muito bem. Quando o Andrei me chamou pra palestrar na Rússia, foi bastante desafiador, porque o fuso era muito diferente. Então, cara, teve mentoria que eu tive que dar que varou a madrugada. O Mastermásio, a gente se encontra na última terça do mês, né? Aí fico com a mentoria de 3 às 7. Às 7 horas eu entro com a galera do Mastermásio, a gente vai até às 10. Eu lembro que lá na Rússia, cara, a diferença de fuso era muito bizarra. Eu fui atender a galera do Mastermásio, era madruga mesmo, sabe? Mas funcionou muito bem. E por que eu tô falando isso? Porque depois, quando a demanda por mentoria aumentou e o grupo começou a ficar muito grande, eu resolvi criar 2 grupos, separar, né? De 0 a 500 e o acima de 500. E aí, adivinha? Eu fiz na terça também. Se um grupo era terça sim, terça não, o outro passou a ser terça não, terça sim. Então, na Uhum. minha cabeça, eu sempre tinha as terças, né? Eu até esqueci de falar, porque antes de eu viajar, eu podia viajar. Antes de eu fazer essa mudança, de ter os 2 grupos, eu podia viajar na quarta, e aí eu só ia ter de novo encontro em 15 dias, né? Então eu podia ficar esses 14 dias fora, assim. E eu vivi essa época também. Mas agora o que eu tô fazendo é que eu viajo, levo o computador, levo o iPad também, às vezes, que eu gosto de tomar nota no iPad, tá aqui do lado, né? E, cara, eu toco a mentoria de qualquer lugar que seja. Lá em Dubai fiz mentoria, quando eu fui para as Maldivas fiz mentoria de lá, fui para o Havaí agora, no final do ano passado, fiz a mentoria de lá. Então, assim, você não precisa. Assim, eu sei que eu sou taradão, eu fico bastante, eu trabalho bastante quando eu tô viajando, mas se você gosta de viajar mais off, cara, às vezes é só levar o celular, o computador ali para um dia na semana, um dia a cada 15 dias pegar e cuidar da galera, que você consegue até fazer viagens mais longas, Aline. Sim. Dá-se o jeito, né? É possível. É. Funciona. Acho que o mais Mas essa importante é foi uma questão que me achar o seu pegou no ritmo. início. É, É. mas eu fiquei pensativa, assim, porque antes de começar, você fica pensando, que isso, o que vai me atrapalhar, o que vai me ajudar? Mas depois que começa, você está tão envolvido também, que a gente quer entrar lá e ajudar as pessoas, né? Eu quero ver É, como é que ficou aquela coisa lá, que eu falei é. 15 dias atrás, como é que ficou. Então, acho que a gente vai internalizando também, faz parte, né? Mesmo que tenha que parar a viagem. Se eu tô na Europa também, vai Sim. ser de noite. Então, é Uhum. tranquilo, né? Tem essa questão. Você pode aproveitar o dia e aí fazer a mentoria à noite. É. Então, é que eu gosto muito de Dubai que foi viajar, uma né? Então, loucura. Não dá pra parar. Ô, Aline, quando eu fui pra Dubai, cara, eu lembro que eu fiquei o dia inteiro, assim, tipo, fazendo tudo. Passei de helicóptero e tal, fui turista, e comi em lugar bom e tudo mais. E aí eu cheguei em casa, assim, tipo, no final do dia lá, e aí era, tipo, o começo do dia no Brasil. E aí eu cheguei, tipo, acho que 5 da tarde. Posso estar falando errado o fuso, tem que checar, mas a sensação, a lembrança que eu tenho é que, tipo, 5 da tarde eu entrei numa reunião 10 da manhã no Brasil. Tipo, uma parada muito louca, assim, sabe? É muito massa poder desfrutar disso. E que legal que você é uma arquiteta que já estava olhando para isso, de liberdade não só financeira, mas também geográfica e de tempo, antes de todo mundo pensar nisso, né?
Sim, e eu acredito que o digital deu muito certo para mim por isso também, porque ia muito de encontro com as minhas filosofias, digamos assim. Lá desde 2016, quando eu saí do escritório que eu trabalhava e fui abrir o meu, essa era a minha principal questão. Eu não quero ficar amarrada geograficamente, sendo que eu morava em Curitiba, né? Se eu tivesse Uhum. amarrada, já teria sido muito mais difícil essa Agora mudança você para tá cá. onde? São Paulo. Ah, se for de Curitiba pra São Paulo. Mas É, podia ser qualquer lugar do mundo, né? Uma podia, coisa muito louca podia. foi esse tal do novo normal, né? Em Uhum. 2020, o mundo inteiro foi obrigado a migrar pro home office. E aí eu tenho um grupo de amigos da época de faculdade, né? Galera do direito, advogados e tal, tem servidor público lá, tem advogado de escritório, tem diversas áreas do direito ali. E lembro que rolou essa conversa, tipo, como é que tá se adaptando a essa nova realidade de home office e não sair, e não ver gente e tal? Eu falei, cara, isso é a minha realidade desde 2012, cara. Do que vocês estão falando, né? Tipo, pra mim já era assim, Sim, nunca não foi assim, né? Muito louco. é. E para mim era mais ou menos essa lógica também, né? Por mais que eu trabalhe com projetos, aí eu procuro sempre fazer projetos que eu não preciso estar presencialmente. Então, sempre foi essa. Muito antes de pandemia, né? Sempre busquei isso. Mas justamente por isso, porque eu queria ter essa liberdade. O que não é normal para um arquiteto, né? O normal do arquiteto, normal entre aspas, né? O que se espera do arquiteto é que ele vai ser o profissional que vai acompanhar a obra do início ao fim, que vai estar lá 2 vezes por semana. E eu nunca gostei disso, né? Então foi mais uma coisa que eu fui contra, na contramão do que a maioria faz, de que tem que estar lá na obra. Que E massa. isso vão virando também as nossas crenças e a forma que a gente mostra para as pessoas que não precisa ser igual a todo mundo, né? Não precisa caber na caixinha que todo mundo fala que tem que ser assim, em diversos âmbitos, em diversos aspectos. E o arquiteto sempre foi muito quadrado nesse sentido, né? Que tem que ser assim, tem que ser assado. E depois da pandemia deu uma aliviada, realmente. Tem muitos trabalhando home office agora e gostando da coisa, né? Eu também tenho minha mãozinha aí, porque eu vivo falando para todo mundo do quanto é possível. E aí também pessoas que achavam antes que não era possível, que não conseguiria, que não tem como, descobriram que tem sim. Então, também tem minha mãozinha aí. Que demais. Isso é uma bandeira muito gostosa de levantar, que é a bandeira da É, autenticidade, né? A bandeira de que todos nós somos únicos, cara. Deus criou cada um de nós. E por que que então a gente tem que seguir os scripts de alguém, né? Por que que então a gente tem que olhar para o modelo de negócio de outra pessoa e falar, vou seguir esse modelo? Cara, que tal você criar um seu, só seu? Um que atenda a você, um que tem a ver com o que você acredita, com os seus sonhos, com a sua família. Você vai nesse sentido também com seus mentorados, mostrando que eles podem ser eles mesmos? toda a vida. Uma das minhas frases, inclusive, é essa: seja quem você quiser ser. Tenho até caneca com a frase, porque é algo Sério? que eu falo muito. E caneca que eu dou para os alunos, né? Uhum, Que para ser quem você quiser ser, não ter essa trava de que eu não sei, né, se em todas as áreas acontece isso, mas eu acredito que em muitas, mas na arquitetura a gente tem muito essa questão do social, do status, o arquiteto que não tem uma porta aberta, parece que não tem sucesso, e isso acaba travando muitas vezes as pessoas até de evoluir, porque não se sente o suficiente, né? Não se sente o profissional com sucesso suficiente para deslanchar, para fazer bons projetos. Isso trava ela e não deixa ela desenvolver. Então, quando eu identifiquei isso, porque isso sempre foi uma questão para mim que eu levei tranquilamente e que era uma coisa que eu queria levar para minha vida, né? Mas quando eu comecei a falar com profissionais e eu identifiquei isso, né? Porque às vezes a gente vai identificando as coisas no caminho, né? Não uhum. sabe necessariamente que os outros passam por isso também. Eu comecei a bater mais nessa tecla porque eu vi o quanto as pessoas viravam mesmo essa chavinha de que, nossa, é verdade, por que eu tô querendo abrir o meu escritório físico necessariamente, sendo que não precisa, sabe? Vai ser a mesma coisa. Será que eu quero mesmo? E se questionar, sabe? Foi uma coisa que aconteceu comigo lá Uhum. atrás. Porque quando eu comecei a dar certo, fazer projetos e tal, e comecei a ter sucesso, digamos assim, na arquitetura, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma sala comercial. E isso aconteceu comigo, porque eu senti que eu não estava feliz. Eu senti não, na verdade foi meu marido que falou, nossa, você só reclama disso, né? Será que você quer mesmo? Aí eu falei, nossa, será que eu quero mesmo? E aí que eu me dei conta que não, eu não queria ter um escritório físico, eu queria trabalhar de casa, mas mesmo assim fazer meu escritório crescer, fazer projetos legais, incríveis e ser uma arquiteta de sucesso, né? E aí essa mensagem que eu tento trazer todos os dias no meu Instagram para os meus alunos, porque é algo que fez muita diferença para mim e eu tenho certeza que faz a diferença para muita gente também.
enxergar com essa outra ótica, sabe? Que não precisa caber na caixinha que disseram que o arquiteto tem que ser assim. Parece que deu muito certo, né? Parece que deu. Que massa, Aline. E olha, aqui no VDCast, você chegou a ouvir o VDCast? Você acompanha? Sim, Então muito. você já tá ligada, mais ou menos, nos formatos que a gente tem aqui, algumas perguntas que eu faço, né? Eu sempre faço Sim. questão de que quem tá ouvindo a gente conheça alguém fantástico, que é você, e ao mesmo tempo que saia daqui com algo prático, algo executável, algo implementável, algo que eles podem fazer agora, para que daqui a um ano, se alguém encontrar com você e falar: Nossa, Aline, eu ouvi aquele VDcast lá com o Vitor, no final você falou para eu fazer aquele lance lá, olha, eu fiz e deu muito certo, obrigado. O que seria esse lance, cara? Pode ser alguma coisa que você viu na mentoria, ou alguma coisa que você experimentou, que você inventou. Tem alguma coisa prática que eles podem pegar e implementar agora e já colher resultados? Olha, Vitor, eu ia falar da lista de espera turbinada, mas muita gente já falou sobre Acho que é o isso. Eu vou recorde falar. aqui, né? Todo mundo É, nessa, né? vou falar algo que realmente fez muita diferença para mim, e por mais que não é, vou abrir aqui agora e fazer, é uma virada de chave mesmo, que é você se Uhum, enxergar como empresário, independente se você tá ali no Instagram no Close Friends, você legal. se enxergue a partir de agora como um profissional que é empresário que vai fazer essa empresa digital dar certo. Isso, a mentoria me trouxe esse olhar muito mais empresário mesmo, sabe? Um olhar mais sério para mim mesmo, um olhar mais sério para o meu negócio digital, que está fazendo eu crescer muito e não somente no âmbito estratégico, né, que a gente fala às vezes lá, e mais no âmbito de mentalidade mesmo, de você se sentir uma empresa digital e não brincando de internet, brincando de arquiteta que dá curso, sabe? E isso fez muita diferença para mim, muita diferença mesmo. Tanto que nesse um ano eu já mudei tanta coisa na minha empresa, muita coisa, equipe e tal. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma empresa do digital. Né? Talvez um ano atrás eu era realmente a arquiteta que dava curso. Então, Uau, virar essa chave do realmente sou empresário faz total diferença na nossa mentalidade e no nosso agir hoje, né? A partir de agora. surreal. E eu fico pensando sempre em quem tá ouvindo, né? Ah, pô, ser empresário, já entendi isso aí, já me falaram. Tipo, eu sempre fico tentando ouvir a voz que eles vão ouvir quando eles ouvem uma coisa, mas tem genialidade nessa simplicidade aqui. Você usou um termo, né? A arquiteta que vende curso. E eu entendo isso. Uma coisa é arquiteta que vende curso, outra coisa é arquiteta que escolheu ter uma empresa de educação, né? Exatamente. E qual seria, então, pensando que você fala com os arquitetos, mas também pensando para quem vende curso e mentorias, quais seriam os passos? Você falou muito do escritório, né? Do lance do arquiteto, né? Mesmo que seja dentro de casa, mas que seja um escritório, quais seriam os passos, os 3 primeiros passos para a pessoa deixar de ser uma pessoa que vende curso e passar a ser uma pessoa que empreende na área de educação? Ou você entendeu, né? Quais são as pedras basilares, os primeiros passos para a pessoa caminhar em direção a essa visão empresarial da coisa? Então, primeiro, você vai precisar de uma equipe, uma hora ou outra. Comece com uma equipe de suporte que vai te ajudar a fazer o básico que você está fazendo aí, não precisa ser você. E não é um alto investimento, mesmo para quem está começando. Né? Se você vai conseguir se dedicar mais ao que mais importa no negócio. Ninguém que deu certo sozinho, né? Tipo, mais Perfeito. cedo ou mais tarde vai ter que ter um time. Eu concordo com isso. Ó, entendo o que a Aline tá falando. Você pode ter uma eu presa por um tempão, ter algum resultado, mas se você realmente for ter resultado no longo prazo, você vai deixar de ser eu presa. Não importa quando, se é no começo, se é no final, mais cedo ou mais tarde você vai ter time. Então, quanto antes você tiver um time, melhor, é isso? Quanto antes você tiver um Isso. time, mesmo que seja uma pessoa te ajudando em tempo parcial da casa dela, cara, isso já é um time, sim? Sim, total. Massa, que Nem que mais? seja um terceirizado. Isso é um time também, né? Que pode te ajudar Uhum. mensalmente. E, em segundo lugar, enxergar o dinheiro que entra como da empresa. E aí você se paga com o dinheiro da empresa. Você tem um Uhum. salário dentro do que você recebe do digital. Porque muita gente, tô recebendo aqui, é meu e tal. E não, você tem que enxergar isso como uma empresa a ponto de que a empresa que está faturando. Você é, entre aspas, funcionário dessa empresa. Então você tem um salário que a empresa te paga. O resto é da empresa, para investimento, para tráfego, que seja o que for, né? Reserva de emergência, mas você precisa se pagar, além de tudo, né? E não guardar todo o Massa. dinheiro para você no bolso, porque aí a tua empresa dificilmente vai crescer. Então, esses dois Cara, passos práticos, eu vou acredito que comentando. já. Eu Sim. vou comentando, tá bom? Esse Uhum. é o último passo ou tem mais um? Acho que esses Desses... são os mais importantes. Deu? Então vamos falar desse Deu. negócio do dinheiro da empresa, né?
Cara, o empreendedor experimenta muito isso de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Às vezes ele faz um lançamento, aí ele acha que tá rico. Ou um lançamento vai mal, ele acha que tá pobre. Mas será que devia ser assim? A gente tá caminhando para mais um lançamento agora. Inclusive, gente, entra aí, vidadementor.com.br, tá bom? Entra aí, vidadementor.com.br. Mas eu tava gravando hoje Criativos, Aline, e um dos criativos foi esse. Eu falando, será que a sua empresa sobrevive se o seu próximo lançamento você faturar zero? Eu tô aqui fazendo captação pro meu lançamento, mas se eu faturar milhões, como já aconteceu, ou se eu faturar zero, como nunca aconteceu, e se Deus quiser nunca vai acontecer, mas é possível, né? Se eu faturar zero, der tudo errado, cara, a minha empresa não quebra e o meu estilo de vida, eu, Vitor, não se altera em nada. Porque a minha empresa, ela é a prova de lançamento ruim. Ela é livre de lançamentos. Quer dizer que a gente não lança? A gente lança. Só que a gente não depende de lançamentos. A gente é livre de lançamentos. A gente lança por contribuição. A gente lança porque a gente quer, não porque a gente precisa. Eu tô falando isso de forma antagônica a quem depende de lançamento. A verdade é que muitos players do mercado eles estão a um lançamento de distância, de ou quebrar ou de se dar muito bem. E essa postura, às vezes, de, sei lá, se assemelha até com jogo, né? Poker, né? All in. Eu já ouvi isso. Ah, eu vou all in. Como assim all in? All in é muito lindo se você ganha. Se você perde, quer dizer que você tá quebrado. Eu acho que ter essa visão, essa separação é muito poderosa, porque quando no começo a pessoa não tem a separação do que é dinheiro dela e o que é dinheiro da empresa, ela fica muito sensível, ela fica muito, sei lá, exposta, né? Então, se a empresa Uhum. vai bem, ela fica muito feliz, se a empresa não vai mal, ela nem vai tão bem assim, pessoalmente falando. A pessoa não tem nem a clara distinção de que ela não é a empresa dela. Não é nem só que o dinheiro da empresa não é o dinheiro dela, mas sim que ela não é a empresa. Eu pergunto para algumas pessoas como é que você tá, e eles me respondem do negócio deles. Não passa na cabeça deles que o negócio pode estar indo super bem e ele está indo mal por uma questão pessoal, ou que o negócio pode estar indo muito mal, mas ele está super bem, vivendo um momento gostoso pessoal. E eu acho legal trazer essa distinção, mas ela pode começar com separação do dinheiro da empresa e dinheiro da pessoa mesmo. Faz Sim, sentido isso. é a base, né? Porque tem muita gente que nem isso faz. E Sim, se não fizer isso, não tem como, né, Vitor? Como é que você vai? Ah, então vou tirar do meu bolso para investir aqui no tráfego. loucura. E Fica ali muito acontece, às vezes limitado. a pessoa tem mesmo que passar por isso, né? Mas é Uhum. legal ter essa clareza, ter essa distinção. Então tá bom. E Aline, para onde você tá indo quando você pensa nos próximos 5 anos, quem sabe 10? Qual o caminho? Para onde você tá vendo? O que que você vê para você? Essa era uma grande questão para mim quando eu entrei na mentoria, né? Inclusive, foi Uhum. um dos itens que me fez procurar ajuda, ter um mentor, conseguir enxergar o meu negócio a longo prazo, né? E eu venho estruturando isso ainda, confesso que não sei 100%, estou desenvolvendo, mas digo que nesse um ano, que antes eu tinha um curso, era isso, e agora eu já tenho a minha mentoria, eu consigo ver ela a longo prazo, consigo ter o meu lifetime value mais elaborado do que eu estava um ano atrás, e eu quero desenvolver mais isso. Ainda não sei exatamente os caminhos, que eu estou em processo de estruturação da empresa ainda, mas tenho certeza que não é só uma arquiteta vendendo curso, Você já não é que é um isso já. negócio a longo prazo. Que massa. Parabéns por isso, Aline. E onde que as pessoas podem encontrar você? Meu Instagram, Aline Zanoni, e o meu Instagram de projetos, que é o arquiteta Aline Zanoni. Ah, legal. Então, quem quiser se interessar pela parte do escritório, pela parte da arquitetura como cliente final, é arroba Arquiteta Aline Zanoni. Tudo junto. arquiteta Aline Zanoni. E quem quiser, sei lá, talvez outro arquiteto quiser aprender com você essa visão de gestão para arquitetura, é arroba Aline Zanoni, é isso? Perfeito. Então tá bom. Eu posso fazer uma última pergunta para você, então? Pode? A pergunta é a seguinte: se você tivesse a chance de mandar uma mensagem para todos os empreendedores e todas as empreendedoras do Brasil, com 100% de abertura, todo mundo vai ouvir. Vai sair em todos os jornais amanhã, vai sair na televisão. Essa é uma mensagem. Qual mensagem seria? Sem dúvida, seja quem você quiser ser, mesmo que seja na contramão da maioria. Mexe muito comigo essa frase, Aline. Lá no Maestria ao Vivo, você tá ligado, né? No meu Uhum. evento, a música que eu uso sempre é a da Pitty, que fala que é isso, né? O importante é ser você, mesmo que seja estranho, seja você, mesmo que seja bizarro. Eu acho que um dos maiores medos que as pessoas ou têm ou deveriam ter é chegar no final da vida, olhar para trás e perceber que talvez não tenham vivido exatamente o que eles quiseram, exatamente da forma que eles quiseram, porque eles aceitaram seguir um script que não é deles. Eu acho que essa sua frase tem muito a ver com isso. Então,
Parabéns por ter essa visão e parabéns por autorizar as outras pessoas a viverem dessa forma também. Obrigada, Vitor. Aline, obrigado pelo seu tempo, obrigado por aceitar o convite, obrigado por dividir aqui um pouco da sua história para impactar e impulsionar as outras pessoas que tiverem acesso ao seu conhecimento e à sua história de vida. Obrigada, foi um prazer participar.